Deus querido Pai, Jesus amado Mestre, agradecidos estamos, Senhor, por mais esta oportunidade que estamos tendo de aqui nos encontrarmos, procurando ampliar os nossos entendimentos sobre as leis de Deus à luz da doutrina espírita. Que essa reunião transcorra em clima de muito aprendizado para todos nós. Obrigada, Senhor, graças a Deus, e que assim seja. E com vocês, Celi Machado. Vamos lá, né, Celi? Vamos lá. Uma boa tarde para todos nós. Vamos dar sequência ao nosso estudo da tarde, naquele assunto sobre a interferência dos espíritos, né, no mundo corpóreo, conhecendo essa verdade, conhecendo esse fato, porque isso é um fato, nós podemos evitar muitos males para a nossa vida, né? Muitas confusões a gente vai evitar, basta que a gente observe que não estamos sozinhos ali naqueles momentos em que a gente começa a criar conflitos e uma série de coisas. Falamos sobre isso na semana passada, sobre a interferência dos espíritos, porque isso acontece através do pensamento. Vimos da importância, não é, de pensar bem. O pensamento é o grande responsável por tudo. Ele arquiteta todas as ações, não é? Ele é o alicerce de todas as nossas realizações. Ele que nos faz entrar em sintonia com o bem e com o mal. Então nós vimos que não podemos impedir a influência, mas podemos assim auxiliar a nós mesmos na interferência do bem ou do mal através dos nossos pensamentos. Então, nós não podemos impedir a influência, mas podemos qualificá-la, dependendo da sintonia boa ou ruim em que nós nos encontremos. Eu prometi a vocês, porque vimos também que nem sempre são os espíritos que estão nos fazendo sofrer, que estão fazendo aquelas coisas ruins dentro da nossa casa, né? Às vezes some uma coisa, aí a pessoa, isso só pode ser obra de espírito brincalhão, que fica mexendo, porque quando a gente começa a falar, às vezes, a respeito de o movimento das coisas, né, do poder que os espíritos têm de movimentar objetos, mudar de lugar os objetos, que isso é também um fato. Aí as pessoas vão falar, é por isso que lá em casa some isso, some aquilo. Olha, 99% das vezes não são os espíritos que estão escondendo as coisas da gente, é que a gente não sabe onde botou mesmo. Não lembra? Não é? Principalmente quando a gente tem muitas coisas a fazer, muitas tarefas, a gente liga o automático e pronto, né? Deixa que o automático faça, né, a direção da nossa vida ali, igualzinho um piloto automático pilota lá o avião. Aí a gente não registra as coisas que faz. Coloca um livro aqui, não percebeu que colocou aqui, aí vai procurar onde está acostumado a botar, não acha, aí começa a falar que é o outro que tirou dali, aí dá aquela confusão. Não, a maioria, né, não vamos colocar aí, 99% das vezes que as nossas coisas desaparecem dentro da nossa casa, é porque a gente não está sabendo aonde colocou, vai achar em determinado momento. Existe sim a possibilidade deles brincarem conosco assim, mas não é muito normal, até porque esse tipo de fenômeno é muito difícil para ser realizado, porque ele necessita de uma integração fluídica muito grande, de muito material, né, para fazer esse transporte de objetos. Isso não é tão simples assim. Existe sim, mas não é tão simples. Da mesma maneira que nem todas as nossas dores, os sofrimentos, as coisas ruins que estejam acontecendo conosco, nem sempre isso aí também
interferência de espírito inferior. Nós buscamos muito essas coisas, né? Nós buscamos muito problema para a gente com o nosso modo de ser, com as coisas que a gente faz. Basta a gente sempre colocar aí como exemplo, eu gosto porque é bem concreto, né? A alimentação da gente, né? Quando a gente passa mal com o alimento que a gente comeu, a gente não pode culpar ninguém disso. Porque a pessoa até ofereceu, mas a gente comeu porque quis. Basta falar assim para a pessoa, olha, eu não posso comer isso, que isso não me faz bem. E pronto, não é grosseiro isso não. Não é? Quantas vezes, às vezes a gente vai até ser recepcionado, assim, vai a um lugar que alguém esteja nos oferecendo alguma coisa, né? Um lanche, alguma coisa assim. Faça até especialmente para a gente. Chega lá, é algo que a gente não pode comer. Isso aí é até um pouquinho de culpa de quem faz, porque quando é uma coisa mais exótica, ou é alguma coisa que pode ser algo que dê alergia, a gente deve sempre perguntar, né? A alguém da família se a pessoa pode ou não pode, porque às vezes a pessoa não pode mesmo, né? Aí o outro não é nem uma alergia nem nada, mas é algo que não faça muito bem, a pessoa come para agradar, vai passar mal. O outro não é responsável por isso, por ter feito aquilo para nós, por ter nos oferecido aquela iguaria. Não, ele não é culpado, ele não sabia. Mas nós somos culpados porque a gente comeu o que não pode comer. Então a gente passa mal. Alguém tem culpa disso? Não, só nós. Não só com a qualidade, como também com a quantidade de coisas, né, que muitas vezes a gente ingere que não vai nos fazer bem. Então ninguém tem culpa disso. Isso é mais fácil até da gente entender. Mas, às vezes, a gente atribui porque a gente está com muito cansaço, porque a gente está muito irritado. A gente atribui essas coisas às influências dos espíritos. Quando nós começamos nesse assunto, eu trouxe para cá uma lista daquelas influenciações espirituais sutis. E ainda deixei bem claro isso, que nem todas as pessoas que se veem naquelas situações estão obsidiadas ou influenciadas naquele sentido, não. Porque pode ser uma característica da pessoa mesmo, né? Como o pessimismo, por exemplo, tem gente que é muito pessimista. E os espíritos não têm nada a ver com isso. A pessoa que é assim é derrotista mesmo, né? Como até a gente ainda falou que quando alguém é assim, né, tem medo das coisas, é pessimista, tudo não vai dar certo, ela até nem quer ser otimista, nem quer esperar nada, ela quer continuar assim, porque pode ser que melhore e ela tem medo da melhora para depois piorar, então é melhor ficar ruim de uma vez. Pelo menos não dá o gostinho da coisa boa acontecendo. A gente não pode nem imaginar como que nós nos auto-obsidiamos com as coisas que nos acontecem. Na nossa reunião mediúnica, quando eu recebi isso aqui, eu lembrei muito das nossas reuniões mediúnicas, porque os espíritos, quando são atraídos para a nossa reunião, são trazidos por ela, pelos espíritos socorristas que estão prejudicando nas famílias, eles falam muito isso. Eu estou assistindo. Eu não estou fazendo nada, eu estou só assistindo, eu não preciso fazer, porque eles já estão fazendo por conta deles. Né? Então, nós somos responsáveis por isso. Né? É até engraçado, isso aqui foi tratado de uma maneira bastante assim, cômica, mas é a realidade. Nós somos, na maioria das vezes, os nossos grandes obsessores. Os nossos grandes inimigos estão dentro de nós. Isso aí não resta dúvida, né? Os nossos grandes inimigos são aqueles que estão dentro de nós. Esses são os obsessores maiores que a gente tem. E estão em nós. Ninguém vai arrancar seus olhos, seus pés, embora esteja lá no Evangelho que se os seus olhos forem motivo de escândalos, arrancai-os. Quem é que vai arrancar os olhos? Né?
Se a sua língua for motivo de escândalo, arrancai-a. Quem é que vai arrancar a língua? Ninguém. Então, aí a gente vai vendo que a escritura, né, as escrituras, o evangelho tradicional, ele é altamente alegórico. Ele é conotativo, ele é figurativo. Então, nós temos que tirar, ele é metafórico. Quer dizer, nós vamos com aqueles ensinamentos aprender. Então, os grandes obsessores da nossa vida são as nossas inferioridades, os nossos problemas todos. Esses animais aí, que a gente não doma, que a gente não trata, que não cuida, não é? Não é matá-los, é controlá-los. Aquele cavalo bacana que nos serve aí, às vezes, para dar uma voltinha, que nos faz, né, numa tarde de lazer, andar conosco, dar a nossa voltinha. Se ele não for controlado, ele vai nos jogar no chão, podemos até morrer. Mas, uma vez controlado, ele pode trabalhar para nós, pode nos servir nessa tarde, numa tarde gostosa, para andar a cavalo, quem gosta, Manel que adorava, né? Isso, pois é. Então, não é matar os animais. Nós precisamos controlá-los. Caso a gente não o faça, nós vamos ter problemas seríssimos, né? Dentro da nossa casa, se a gente mantém uma casa com algum foco de alimento estragado ou no chão, nós vamos atrair insetos, ratos, um monte de coisa. O bicho não tem nada a ver com isso, né? Nós é que não cuidamos. Então, os grandes obsessores da nossa vida somos nós mesmos. Todas as vezes que a gente fica colocando o nosso olhar para ver aquilo que não vale a pena, que não presta, os nossos ouvidos também para ouvir o que não vale a pena, o que não presta, nós estamos nos envenenando com isso. A nossa língua para falar o que não deve, as nossas mãos para fazerem também aquilo que não deve ser feito, não é? Os nossos pés para nos levarem a lugares desagradáveis, nós só estamos procurando problemas. Nós não podemos ficar sem nossas mãos, sem nossos olhos, sem os nossos ouvidos, né? Sem a nossa língua. Ninguém quer ficar sem isso. Agora, isso aí pode, se for mal usado, causar grandes problemas, não só na nossa vida atual, quanto na vida futura. Não vamos esquecer que hoje nós estamos nessa encarnação preparando a próxima. Inclusive, aqueles que vão compor a nossa família consanguínea e de afeição ou de relações, né? Porque nós estamos hoje interagindo com pessoas e dependendo da forma como nós estivermos atuando, nos relacionando, nós estamos acumulando dívidas ou resgatando erros. Vai depender de cada um. Então, se nós não tivermos cuidados com esses 6 animais aí, nós só vamos criar problemas para a gente. Aí depois vai atribuir ao coitado do obsessor, que já estava fazendo até prece para o outro. Aí que a gente vê que, olha, dependendo da nossa atitude, a gente ainda vai fazer uma caridade, sabia? Tornar um obsessor um mentor. Porque a gente vai trabalhar tão errado que eles vão ter até pena, né? Da gente que vai, como esse daí, pedir ajuda para nós. Bem, voltando aqui para o nosso assunto da intervenção dos espíritos no nosso mundo, agora vale a pena a gente gravar isso aí na nossa mente, né? Lembrar desses 6 animais, porque esses 6 animais não controlados, com certeza eles vão atrair obsessores para nós. Eles vão ser o veículo de transporte para que a gente seja obsidiado, fascinado, né, por esses espíritos, e a gente, quando acordar, pode ser tarde demais, né? Porque nem todos são brandos, como aquele do videozinho, né? Tem uns que são extremamente determinados e, se tiverem algum problema de vidas passadas conosco, vão nos levar à derrocada, sim.
né, levam a pessoa a um estado tão grande de desarmonia, desequilíbrio e depressão, que essas pessoas podem até cometer suicídios por causa da influenciação de um espírito. Ou então, adquirir doenças, que bota a pessoa num estado tal de ansiedade, de irritação, de contrariedade na vida, que ela mesma fica doente por conta, né, dessa desarmonia aí, que vai refletir na parte orgânica. Não tenhamos dúvidas quanto a isso. O espírito, ele pode interferir muito na química orgânica, a gente já falou sobre isso, né? Ele pode interferir de tal modo na química orgânica, na produção de determinadas substâncias, de hormônios, e nos colocar muito doente, muito doente. Por isso que é importante os dois tratamentos, né? Nós sempre falamos sobre isso, é importante os dois tratamentos, jamais abandonar o tratamento da medicina convencional, jamais abandonar esse tratamento, porque a doença somatizada precisa ser tratada no corpo. A doença que ainda não se somatizou, ela é tratada no perispírito. Com quê? Ela é tratada com orações, com passes, com água fluidificada, com florais, com homeopatia, que isso atinge a parte energética. Mas a parte do corpo precisa do remédio, precisa do princípio ativo, né, que nem está contido mais na homeopatia. Muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu fui a um lugar aí para fazer meu tratamento, aí a pessoa falou que eu não posso tomar homeopatia e remédio alopático. Isso não é verdade, porque eles atuam completamente separados. Um não mexe com o outro, né? Não tem essa exigência. A homeopatia não trata corpo. Se a doença está somatizada, ela precisa do outro tratamento junto, né? E a homeopatia, ela trata a parte energética, que não vai atuar na doença. Claro que vai melhorar, porque aquilo vai ser eliminado, mas leva tempo. Leva tempo, porque aquilo vai ser eliminado de qualquer maneira. A doença somatizada, se ela tiver cura, ela vai ser eliminada, porque ela sai do perispírito, ela vai para o corpo e ela se desfaz, mas leva tempo. Então a pessoa precisa tratar, né? Não pode ficar, não, eu já estou indo ao centro, eu tomo passe, eu tomo água fluidificada, eu vou ficar bom. Não façam isso, procura o tratamento médico. Tem um problema, vai ver o que tem ali no corpo que não está certo. Porque quando um espírito atua numa química orgânica, em alguma coisa que interfere, né, na organização física, a doença vai aparecer na parte física. Aquilo tem que ser cuidado, né? Tem que ser cuidado. Mas cuidar das duas partes. Senão o que ocorre? A pessoa toma o remédio, mas o obsessor, porque está convidado pela pessoa a estar ali, sempre a pessoa é responsável por isso, o obsessor vai continuar no trabalho dele. Então ele vai continuar fazendo, interferindo na química do corpo, quer dizer, o remédio põe e o obsessor tira. Então tem que fazer o tratamento junto, né? Tomar o remedinho, procurar um médico, saber o que está errado ali e fazer a parte espiritual. Agora, não vamos deixar para os espíritos fazerem isso. Quando um espírito interfere no nosso pensamento, é porque nós estamos abrindo portas. Nós não vamos poder ficar com o mesmo comportamento, não. Tem que mudar comportamento. Então, são 3 coisas aí que a gente tem que fazer. Tratar do corpo, tratar da parte energética, né, com a fluidificação de água, com o passe fluídico que a gente recebe, com o tratamento homeopático, tudo, com o floral, tudo. Agora, e o comportamento? Temos que mudar. Porque foi ele que gerou tudo isso. Foi ele que gerou. As doenças existem em nós porque somos doentes. Não é a doença que vem primeiro, não é o doente que puxa a doença. A doença se instala porque a gente fica doente. Primeiro a alma. A doença não aparece diretamente no corpo, de jeito nenhum.
ela não é instalada primeiro no corpo, ela vem do perispírito, ela passa a ser somatizada no corpo físico. Então, se nós não mudarmos comportamento, se a gente não melhorar o nosso estado de espírito, se a gente não aprender a se controlar, a receber as coisas, né, de uma maneira mais calma, nós não vamos melhorar. Aquela doença não cura, fica ali, se instalando ali. Pode tomar remédio, vai dar uma melhora, mas não vai curar, porque o foco não está sendo combatido. É como deixar, né, encher casa de remédio para mosquito, da dengue, ou seja lá o que for, né? Bota lá no coisa, bota aquele que fica espirrando, a gente morre intoxicado e eles não. Por quê? Eles vão ser substituídos pelos outros. Eles vão morrer e outros vêm, né? E não acaba, não acaba. Por quê? Porque tem água parada, porque tem lixo no quintal, né? Porque tem uma mesa lotada de farelo que a pessoa não tira, aí fecha a janela, bota remédio, mas deixa lá os farelinhos, os resíduos de comida. Claro que não vão embora, eles vão ficar ali, né? Então, se a gente quer ficar melhor, nós temos que mudar comportamento. Se a gente quer uma casa livre de mosquito, de inseto, seja lá o que for, vamos cuidar para que tudo esteja de forma que não agrade a eles, né? Então vamos sacudir, não adianta tirar as coisas de cima e guardar se a toalha ficou com farelo. Vamos tirar aquilo dali, vamos sacudir essa toalha aí, limpar, jogar no lixo, amarrar, né? Porque deixar aberto também não adianta, porque eles vão ficar ali, né, voando ali em volta do lixo. Quer dizer, nós temos que fazer a nossa parte. Não vamos transferir responsabilidades para ninguém. Porque até esse comportamento, ele afasta os espíritos bons. Porque qualquer um é assim, né? Quando a gente está ajudando uma pessoa, estamos às vezes até nos prejudicando, né? Gastando o nosso tempo, que é o que nós temos de mais valioso. Não existe nada mais valioso que o tempo. O tempo é que nos dá a oportunidade da gente acontecer, da gente melhorar, da gente evoluir. Então, dias perdidos, horas, são perdidas às vezes, porque não foram aproveitadas para nada. Não fizemos nada de bom naquele tempo ali, perdeu aquele tempo, não volta mais. Não tem nada, a gente não pode mais recuperar. O tempo é o que temos de mais valioso. Então, quando nós doamos um dia da nossa vida a alguém, é muito. Às vezes a pessoa fala assim, mas eu não tenho dinheiro, eu não tenho nada para oferecer. Então ofereça seu tempo, sua atenção, porque isso é muito mais valioso que dinheiro, que roupa, que alimento, porque isso não volta, né? É um dia que a gente doa. Então, quando a gente está fazendo alguma coisa para alguém, está ajudando essa pessoa, nós estamos doando o nosso tempo, o nosso momento, que é valioso. E essa pessoa não aproveita, não liga, não se interessa, pelo contrário, né, até estraga o que a gente faz e põe a perder o que ganhou e tudo mais. A gente passa para ajudar pessoas que estão aproveitando, que vão aproveitar. Quem que vai ficar ali jogando o seu tempo, seu trabalho fora? Não vai ficar, não vai deixar de fazer, mas vai ajudar outra pessoa que se beneficie daquilo ali e se ajude também. Os espíritos também são assim. Eles ficam lá ajudando. Estão vendo que a pessoa não aproveita, não melhora. Eles não nos abandonam, mas eles deixam que a gente sofra as consequências do mau uso que nós estamos fazendo daquela ajuda que a gente está recebendo. Então, nós estamos escolhendo isso, nós vamos sofrer as consequências. E é assim que isso aí ocorre, né? Então, até isso, a nossa persistência naquilo que a gente está fazendo que está errado, se a gente continua fazendo, nós não vamos receber ajuda, não. Porque a gente já sabe que está errado, persiste no erro, vai continuar recebendo as mesmas coisas, né? Porque, claro, toda ação, ela gera uma reação. E é semelhante à ação.
né? Qual é uma consequência dela? Aquilo ali não vai mudar. Não vai mudar. Né? Como a gente faz as nossas plantações, as coisas, nós não vamos plantar um tipo de legume e colher outro. Então, se a gente está plantando cebolinha, vai nascer cebolinha. A gente já sabe disso. Então, a nossa atitude, se a gente continua naquela atitude, a gente já sabe qual é a consequência daquilo ali. Então, ficar insistindo nisso aí é um grande erro, porque a gente não vai receber ajuda porque não está adiantando. Então, a gente vai ter que sofrer as consequências. Então, essa questão é importante demais. A mudança de comportamento é que vai impedir. A pessoa pode vir ao centro, trazer o nome das pessoas que estão sofrendo, seja por doença ou por obsessão, seja o que for. O trabalho será feito, mas às vezes nós somos médiuns de transporte de obsessor. Sabe o que é isso? Médio de transporte de obsessor é aquela pessoa obsidiada que chega no centro e pede ajuda. Aí, claro, os espíritos não nos negam ajuda nunca, a gente sempre recebe. Aí aquele obsessor, ele é doutrinado, ele entende que ele está fazendo errado, mas a pessoa não. A pessoa permanece fazendo o de sempre. Aí ele é melhorado, é doutrinado, ele se livra, se salva e ela pega outro. Ela pega outro obsessor, porque ela não mudou o comportamento. Aí ela volta para o centro, olha, não melhorou nada, aquele obsessor continua comigo. Não, aquele já saiu há muito tempo. Aquele já se curou, agora é outro. Então essa pessoa se torna um médium de transporte de obsessores. Ela traz os obsessores para o centro. De repente, ela vai ter mérito disso, quem sabe, né? Não está se ajudando, mas está ajudando o obsessor. Isso acontece muito. Então, aquela coisa da gente querer as coisas pelo lado fácil, não vai. Ninguém vai emagrecer comendo calorias demais, comendo doce, comendo tudo que quer na vida. Não vai. Não culpem o médico, não culpem o pobre coitado do nutricionista, fez tudo direitinho, a gente que não fez. Então, não vamos culpar as pessoas das nossas desgraças, porque eles não têm culpa. Assim como os obsessores também não têm culpa quando ficam estragando os nossos momentos, os nossos dias. Os homens de inteligência e de gênio tiram sempre suas ideias de si mesmo. E eles dizem, algumas vezes, as ideias surgem de seu próprio espírito, mas frequentemente lhes são sugeridas pelos outros espíritos, que os julgam capazes de as compreender e dignos de as transmitir. Quando eles não as encontram em si mesmos, apelam para a inspiração, e isso aí acontece uma evocação que o fazem sem suspeitar. Então, a interferência desses espíritos, elas acontecem sempre, né? A interferência não existe, não tem forma da gente impedir, como a gente já falou. Diz-se algumas vezes que o primeiro impulso é sempre bom. Isso é exato? Eles dizem, pode ser bom ou mal, dependendo do espírito que está interferindo no nosso pensamento. Se ele for bom, vai ser boa. Né? Porque se não for... Agora, eles colocam aqui uma coisa muito interessante para a gente observar. Assim, como distinguir se um pensamento sugerido vem de um bom ou de um mau espírito? Né? Porque as pessoas perguntam muito isso. Como é que eu vou saber se a influência que eu estou recebendo é de um bom ou um mau espírito? Bom, a gente já tem essa resposta, né? Porque nós já sabemos muito bem o que é para fazer, o que não é. Então, eles dizem assim, estudar é a coisa. Os bons espíritos não aconselham senão o bem. Cabe a vós distinguir. É só ver. É igual a nossa atitude. Às vezes a gente fica naquela dúvida, como é que eu vou saber se eu estou acertando, se eu estou fazendo direito? Isso é muito fácil saber, muito. Basta a gente se colocar no lugar da pessoa que está recebendo a nossa ação. Se a gente gostar, se for para o bem da gente, se a gente vai se beneficiar, claro que a atitude é boa.
Mas se for nos prejudicar, a atitude não é boa. Ah, mas eu posso querer para mim o que o fulano não quer para ele. Bom, aí é outra história. Eu posso não satisfazer a outra pessoa naquelas ansiedades dela lá, nas preferências dela. Mas se eu quero para mim, é porque eu penso que aquilo é o certo. Se eu penso que é o certo, eu não alcancei ainda o nível de compreensão e conhecimento para avaliar que aquilo não é certo. Então eu não posso ser cobrada daquilo que não sei. Eu não posso ser cobrada do que não aprendi. Ah, mas então vale a pena não saber? Não, não vale a pena, porque vai depender também das oportunidades que tivemos para conhecer e aprender e não aproveitamos. Aí, tá vendo? Não tem jeito, não tem jeito. Nós é que somos responsáveis pela nossa alegria, tristeza, felicidade, desgraça, a gente que é responsável. Não adianta ficar querendo botar a culpa em ninguém, né? Com que fim os espíritos imperfeitos nos induzem ao mal? Para quê que eles fazem isso? Bom, é fácil, para nos fazer sofrer com eles, né? É igual o outro que vê que o sujeito está fazendo errado, ele não liga porque ele também já fez e ele está lá sofrendo as consequências, então o outro vem engrossar a fileira. Uma coisa simples, mas querem ver como que isso acontece de uma forma bem simples para a gente entender? Quando a gente está com uma coisa, um sintoma qualquer de alguma coisa que não nos agrada, a gente adora saber que o outro também está. Já repararam isso? Ah, fulano, você tem isso? Ai, graças a Deus. Ué, mas como graças a Deus? Sabe, não é por mal, não. É aquela coisa assim, então eu não estou sozinha nisso. Né? Eu não estou sozinha nisso. Tem alguém que sente também. Né? É igual ir para uma festa, né? Está ameaçando a chuva. A gente vai agora, então, esses guarda-chuvas compridões, né? Grandões, que a gente carrega. O braço. Chega lá, abre o tempo, fica maravilhoso e não tem onde botar o guarda-chuva e a gente está com aquilo ali. Aí todo mundo olha aquele guarda-chuva. O que a gente vai torcer, hein? O que a gente vai querer? Que chegue alguém também com guarda-chuva para dividir a atenção. Nós ficamos felizes muitas vezes com as coisas que acontecem com os outros, que não são boas, mas não é porque a gente deseja o mal para ninguém, não. É para a gente ver que a gente não está sozinho nessa história. É diferente da intenção dos espíritos inferiores. Eles querem a nossa desgraça mesmo. Mas eles querem, já que eles fizeram errado e que eles não estão bem, quanto mais gente para engrossar a fileira deles, melhor. Porque mais soldadinhos eles vão ter para colocar no campo de energia das pessoas, para atrapalhar a vida dessas pessoas quando elas abrem campo. Só quando elas abrem campo. Senão eles não chegam. Não abrem campo, de jeito nenhum, né? Com que fim, então, eles nos fazem sofrer e nos induzem ao mal? Para vos fazer sofrer como eles. É a resposta. E isso lhes diminui o sofrimento? Diminui o nosso sofrimento? Saber que a outra pessoa está com a mesma dor de cabeça da gente? Claro que não, né? E eles respondem aqui, não. Mas eles o fazem por inveja dos seres mais felizes do que eles, né? Que espécie de sofrimento querem fazer-nos provar? Eles respondem, o que decorre de pertencer a uma ordem inferior e estar distante de Deus. O que eles querem é isso, é tirarem a nossa fé. Essa é a primeira preocupação deles. Um espírito inferior não quer lidar com ninguém que tenha fé, porque isso atrapalha demais eles. Porque eles sabem que eles vão ficar muitas vezes desacreditados daquilo que eles nos querem fazer acreditar. A pessoa que tem fé, ela já de começo, ela já começa a afastar muita coisa ruim dela. Ela tem fé, ela acredita que ela não está sozinha, que ela pode melhorar. Agora, essa fé, ela precisa ser uma fé raciocinada. Porque não vamos achar que porque a gente tem fé, nada de mal vai nos acontecer. O que foi que o pai
do cantor que morreu num acidente falou logo assim a seguir, né? Quando ele viu o filho naquelas condições: será que Deus existe? Né? Pois é. A pessoa fica desacreditada. Por quê? Porque é uma fé assim, ó. Do tipo assim: eu tenho fé, eu rezo todos os dias e nada de mal vai me acontecer. Isso é fé cega. Essa fé não nos ajuda em nada. Por quê que nós vamos achar que porque a gente tem fé, nada de mal vai nos acontecer? Primeiro, o mal vai depender dos olhos de quem vê. A morte nunca foi mal para ninguém. A morte, ela é um complemento da vida. Ela é uma passagem. A gente tem um ciclo de vida nessa terra. Ninguém vai ficar aqui para sempre. Se a gente vai mais cedo ou mais tarde, isso aí está na nossa escolha de provas, está nos desígnios do Criador, que aceitou a nossa escolha de provas, não é? E não existe lógica para isso. Não existe. O ideal seria para nós que nós tivéssemos tantos anos de vida, né, quanto gostaríamos aqui nessa terra, que nunca fôssemos primeiro que os nossos, que nunca fôssemos depois que os nossos filhos, né? Que a gente fosse sempre primeiro, obedecendo aí a uma ordem cronológica aí, mas isso não existe. Isso não existe. Então, ter fé não significa pensar que nada de mal vai nos acontecer. Quando a gente acorda pela manhã, que a gente faz a nossa prece, pede ajuda a Deus e tem certeza que Ele vai dar, tem certeza que vai ser amparado e assistido por Ele, não quer dizer que a gente não vá sofrer nada naquele dia ali. Mas seja o que for que vá nos acontecer, nós estaremos supervisionados pelo nosso Espírito protetor, amparados pelos Espíritos bons, recebendo aquilo que nós pedimos, a ajuda necessária. Mas se chegar o nosso momento, independentemente da nossa fé, nós vamos. Porque fé não significa nos segurar aqui eternamente. Eu já falei sobre isso aqui com a questão do Roberto Carlos, que eu sempre volto a esse assunto, que ele sempre se disse um homem de muita fé. Nas suas composições, inclusive, ele relata isso, ele declara isso. Então, quando a esposa dele, o grande amor da vida dele, segundo ele, né, que não conseguiria viver sem ela, e nós não vivemos sem os nossos afetos, eles só perdem os corpos, só isso. A gente continua vivendo com eles, só que de uma outra forma. Então perguntou a ele, né, novamente eu conto a história. Você que é um homem de fé, como você se sente com essa questão da sua esposa e tudo, correndo agora esse risco de morrer? Ele falou: não, ela não vai morrer. Ela não vai morrer porque eu tenho fé em Deus. E Ele não vai me faltar, ela não vai morrer. Eu tenho certeza, através da minha fé, que ela não vai morrer, que ela é inabalável. Ela morreu. Claro, porque ela estava no estado terminal. O corpo não aguentava mais, né? Aí ele não deu mais nenhuma entrevista. Passado um tempo, um ano depois, ele foi dar a primeira entrevista ao mesmo jornalista, né? E ele fez a pergunta de novo: e aí, Roberto, como está a sua fé agora? Ela continua inabalável? Aí ele falou assim: eu continuo sendo um homem de fé, ela só não é mais inabalável. Eu agora vejo a fé de outra forma. Falou assim, né? Então nós vamos com os sofrimentos, a gente vai aprendendo. Não é porque nós recomendamos o nosso filho, o nosso amor nas mãos de Deus, que Ele guie, que Ele os livre de todo mal. Ele não vai livrá-lo daquilo que ele tem que passar, mas não vai abandoná-lo. Então, ter uma fé inabalável é aquela certeza que temos que seja o que for que estiver para nos acontecer, nós nunca estaremos abandonados. Nós estaremos sempre assistidos. Que sempre vai nos acontecer
o que for melhor para nós, porque Deus é Pai misericordioso e vai dar aos seus filhos aquilo que for melhor para ele. Só que, do nosso ponto de vista, ao nosso ver, a morte é ruim, ela é desgraça. Não é isso, não é assim, não é? E muitas vezes, nós ainda nessa vida, mesmo aqueles que pensam assim, chegam à conclusão que ela não é a pior coisa da vida, por causa de outras situações que vivenciam e que mostram para eles que a morte não é a pior coisa da vida. Então, nós temos que ter, sim, fé. A fé é um antídoto para as influenciações inferiores. Espíritos obsessores não se sentem muito à vontade e não conseguem muito sucesso com uma pessoa que tenha fé. Porque ela compreende a situação, ela sabe que ela pode ser alcançada por alguma coisa que não lhe agrada, mas que desamparada ela não estará. É aquela última frase do Pai Nosso: não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal. Quer dizer, não nos deixeis cair quando estivermos diante das tentações, sustentando a gente, a nossa fé, livrando-nos do mal que nós não tenhamos que passar. Porque aquele que a gente tiver que passar, nós vamos passar. Com certeza nós vamos passar. Mas vamos passar de uma forma diferente, né? Amparados, protegidos, escorados pelos espíritos, né? Com a almofada fica melhor, não é? Se tivermos que carregar um peso muito grande, alguma coisa muito grande no ombro, que machuque o nosso ombro, se colocar uma almofadinha aqui, melhora. Não vai tirar o peso, mas não vai machucar tanto. Então a fé é essa almofada que nós colocamos em nós para sustentarmos as coisas que venham a acontecer conosco. Eu me lembro isso também, de vez em quando eu relembro aqui para nós, aquele fato também que aconteceu quando nós falamos sobre anjos da guarda. Nós citamos isso, eu não sei se vocês estão lembrados, aquela menina que foi morta no metrô, né, naquela estação da Afonso Pena, no metrô. A menina tinha 14 anos, ela não andava sozinha, os pais tinham muito medo que ela andasse sozinha, então ela só saía com a mãe. E ela já estava uma mocinha, ela queria sair, ela queria ter esse prazer, né? Quando a criança começa a sair sozinha de casa sem a presença do pai, da mãe, do irmão, é uma alegria, né? É uma conquista. E ela pediu à mãe que ela queria sair sozinha, a mãe começou então a ensaiar isso aí. Aí estava na rua, ela ia seguir para a Praça Sans Pena, mas antes, ela morava ali na estação da Afonso Pena, ela disse para a filha, então você sai de casa, me encontra no metrô, que a gente segue lá para a Praça Sans Pena, que é a estação seguinte. Ela desceu, saiu de casa e foi. O metrô tem aquelas escadas, né? A gente desce ali. Ali tinha uma briga de polícia com um traficante ali. E a menina não chegou a descer o último degrau daquela escadinha, ela levou um tiro e ali mesmo ela morreu. Foi aquele desespero na família, imaginemos uma situação dessa, que horror, né? A menina nunca tinha saído sozinha e encontrar com a mãe ali no metrô. E aconteceu isso. Aí, na época, a mãe dela também deu uma declaração assim, né? Parecida com essa do pai desse cantor. Onde estava o anjo da guarda da minha filha que não protegeu ela? Ele protegeu, sim. Ele protegeu. Só que chegou o momento dela morrer. O momento dela partir era aquele. Ela não teve culpa nenhuma, a menina não fez nada, a mãe não fez nada de errado. Apenas ela foi alcançada por uma bala que tinha o nome dela, que não era perdida coisa nenhuma, e ali ela morreu. E onde estava o anjo da guarda? Ali com ela, tirando ela daquele corpinho, isentando provavelmente ela de todo o mal que ela não tivesse que passar, que naquele caso ali seria as dores físicas do momento, que sempre é um desconforto, né? Mesmo que a pessoa
entenda a situação, o desespero dos pais, de todos. Ela estava protegida pelo próprio anjo da guarda. Porque o nosso anjo da guarda não tem a tarefa nem a missão de nos livrar da morte, dos acidentes, das desgraças, não. Ele tem a função de nos ajudar, de nos guiar, de evitar todo o mal que a gente não tenha que passar e de nos sustentar diante das nossas dores e dos nossos sofrimentos e principalmente nesse grande momento que é a partida. Né? Onde estava o anjo da guarda do cantor? Estava ali com ele, ajudando não a evitar a morte, porque era o momento dele, mas ajudando em tudo que ele não tinha que passar para poder livrá-lo da dor que ele não tinha que passar, do mal que ele não tinha que sofrer. Então, isso é fé. Aí um espírito obsessor, reconhecendo essa fé em nós, ele fica enfraquecido. Ele fala, com esse eu não consigo nada. Porque primeiro ele insufla pensamento. E aquele que tem fé não é tão influenciado assim pelo mal. Logo que chega, ele logo coloca, não, eu tenho fé que eu estarei protegido de tudo que eu não tenho que passar. E aquilo que eu tiver que passar, eles vão me ajudar. Né? É assim, essa é a fé raciocinada, essa é a fé inabalável. Essa que nos faz reconhecer o bem e o mal, que vai poder realmente nos livrar de muitas dores. Por que permite Deus, essa também é ótima, a gente vai encerrar com ela, e vocês em casa deem mais uma lidinha nela. Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? Não é? Porque, poxa, nós, pais, quando a gente sabe que o nosso filho está de amizade com alguém que não é muito aconselhável, porque já tem precedentes, já tem passagem pela polícia e não tem um comportamento bom, o que a gente faz? A gente tenta evitar, conversar com o nosso filho, falar a respeito, né, tentando evitar que esse mal cresça aí, né, com essa companhia. Então, por que Deus permite, se nem nós, que somos tão imperfeitos, né, tentaríamos impedir? E Deus, que pode tudo, ouve tudo, sabe tudo, está em todos os lugares, por que ele então não evita? Né? Por que permite Deus que os espíritos nos incitem ao mal? As respostas: os espíritos imperfeitos são os instrumentos destinados a experimentar a fé e a constância dos homens no bem. Veja bem, eles são utilizados para isso, eles não são mandados fazer isso. Eles não têm essa tarefa, mas eles são usados para isso. Se alguém tem que cometer um erro em alguma coisa, aquele instrutor que sabe que aquele erro tem que acontecer ali para um aprendizado, vai pedir ao seu melhor aluno? Não, que ele sabe que ele não vai cometer o erro. Então ele vai pedir para aquele que ele sabe que não está inteirado ainda daquela tarefa e ele vai errar. Então ele pede aquele outro para fazer, porque ele sabe que aquele ali vai errar. Mas por que ele está sendo usado para isso? Porque ele erra. Porque ele ainda não aprendeu, ou porque não quis, seja o que for. Não é? Então, não é que ele esteja destinado a fazer o erro. Não, ele não foi destinado a isso. Ele vai ser usado pela sua imperícia. Porque se ele fosse destinado a fazer isso, ele não teria culpa, ele não teria responsabilidade. Aí ele vai ser apenas usado. Ele vai fazer, aí o instrutor vai falar assim para ele: viu, eu não te falei que era para você estudar isso aí? Eu não te falei que era para você melhorar esse conhecimento aí? Olha o resultado, não deu certo. Tá vendo? Então, ele não foi, ele foi apenas usado por quê? Porque ele ainda não estava perito. Mas não estava, e o instrutor sabia muito bem que era porque ele não queria. Então, levou ele a acontecer o erro, né? Que de repente, vai que seja um piloto de avião, um instrutor de asa delta, que se cometer um erro, vai para o buraco e vai levar o outro junto, porque estava na hora, senão também não morre. Né? Então, ó,
tu, sendo o espírito, deves progredir na ciência do infinito. E é por isso que passas pelas provas do mal, para chegar ao bem. Nossa missão é a de colocar-te no bom caminho. E quando más influências agem sobre ti, és tu que as chamas pelo desejo do mal, porque os espíritos inferiores vêm em teu auxílio no mal quando tens a vontade de o cometer. Eles não podem ajudar-te no mal, senão quando tu desejas o mal. Olha aí, gente, a nossa responsabilidade novamente aqui, né, sendo mostrada para nós. Se és inclinado ao assassínio, pois bem, terás uma nuvem de espíritos que entreterão esse pensamento em ti, mas também terás outros que tratarão de influenciar-te para o bem, o que faz que se reequilibre a balança e te deixe senhor de ti. É assim que Deus deixa a nossa consciência a escolha da rota que devemos seguir e a liberdade de ceder a uma ou a outra das influências contrárias que se exercem sobre nós. Essa resposta aqui dos espíritos justifica muito bem, além de tantas outras razões e outros motivos para que sejamos contra a pena de morte, ela mostra muito bem uma das situações. A morte não livra a sociedade do assassino. Pelo contrário, ele livre do corpo, ele vai influenciar muito mais mentes em desalinho do que encarnado, tá? Então, aqueles que acham que tem que matar, não sabem o quanto ele vai continuar matando fora do corpo, porque ele vai insuflar pensamentos em todos aqueles que têm essa tendência para fazê-lo. Aí acontece aquela pessoa que pacata, que mora do nosso lado, que nunca fez mal a ninguém, que de repente pega uma arma e sai matando dentro de um shopping, dentro de um cinema. Por quê? Porque ele já tem essa tendência, não sabe nem que tem. E os outros vão lá, ó, percebem essa tendência, né? Pelo pensamento dele, que às vezes ele sabe que tem, porque eles conhecem aqueles que são mais secretos, que nem nós conhecemos, e vão lá, fazem um trabalho que eles querem fazer. Então, isso aqui, essa resposta é uma das justificativas, entre tantas outras, né, para que a gente não seja a favor da pena de morte, realmente, porque não livra a sociedade do assassino. Pelo contrário, piora a situação. Essa questão é a questão 466. Dei uma lidinha em casa, porque isso é dever de casa. Ela foi explorada aqui. Dei uma lidinha em casa e continuem fazendo o deverzinho de casa com as outras que vêm por aí. Porque depois a gente vai entrar em possessos, né, que é outro assunto muito interessante para a gente estudar. Muita paz para todos.